Olá, detetives da Bíblia, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus? Hoje eu queria contar para vocês uma história muito especial sobre um homem que perseguia os cristãos, mas um dia ele teve um encontro poderoso com Jesus. Você sabe que história é essa? Se você falou a história de Paulo, você acertou. Na época ele ainda se chamava Saulo e ele era cheio de ódio contra aqueles que acreditavam em Jesus. Nesse momento da história, dessa história real e verdadeira sobre o Evangelho de Jesus, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado e subido aos céus com o Pai e deixou seus discípulos para continuarem a missão de propagarem essa mensagem de que Ele era o Cristo. Pedro, João, Tiago, todos eles começaram a pregar a palavra de Deus e muitas pessoas começaram a se converter, acreditando em Jesus. Só que essas pessoas eram vistas muito mal pelos judeus e elas eram perseguidas. E você sabe quem era uma das pessoas que perseguia os cristãos? Saulo. Saulo odiava os cristãos. E um dia ele foi até o sumo sacerdote lá dos judeus, que era um dos grandes líderes dos judeus, e ele falou assim: me dê algumas cartas para eu levar lá para a sinagoga de Damasco. Porque Paulo queria encontrar ali homens e mulheres que acreditassem em Jesus e levá-los presos. Com aquela carta, ele poderia levar todos eles presos. Então, ele foi para Damasco. Ele conseguiu a carta e foi para Damasco, viajou por alguns dias. Aí, quando ele estava quase chegando lá, de repente, uma luz brilhante, muito forte, veio do céu na direção dele, dos homens que estavam com ele. E Saulo caiu no chão. Então, uma voz muito forte falou com ele assim, saindo direto da luz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então, assustado, Saulo respondeu: quem é você, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém vai te dizer o que fazer. Aqueles que viajavam com Paulo, os homens, todos assustados também, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então Saulo se levantou do chão e ele abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, porque a luz era muito forte e tinha causado um problema na visão dele. Então os homens levaram ele até Damasco. E durante 3 dias, Saulo ficou sem ver e ele não comeu nem bebeu nada. Nessa cidade que ele entrou, um discípulo chamado Ananias, que amava Jesus, ouviu o Senhor chamando ele numa visão, dizendo: Ananias, vá até a casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem chamado Saulo de Tarso. Tarso era o local onde ele tinha nascido, né? Ele era Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, colocar as mãos no rosto dele para que voltasse a ver. Saulo tinha tido essa visão. E agora o Senhor estava falando para Ananias ir até lá cumprir esse chamado. Então, Ananias ficou com medo, porque ele ouviu falar de Saulo. Ele sabia que Saulo perseguia os cristãos. Então ele falou assim: Senhor, eu ouvi falar desse homem, ele fez muitas coisas ruins para aqueles que acreditam em você em Jerusalém. Aqui ele veio com autoridade para prender qualquer um que falar que acredita em Cristo. Todo mundo fala que acredita em Jesus, ele prende, ele mata, eu tô com medo. Mas o Senhor disse: vá mesmo assim, eu escolhi esse homem como um instrumento para levar o meu nome para os gentios, reis e filhos de Israel. O que Deus estava falando para Ananias? Que ele tinha escolhido Saulo para transformar a história dele e para que dali em diante ele fosse um seguidor de Jesus e pregasse a palavra de Deus para as pessoas, principalmente aqueles que não eram judeus. E aí Ananias obedeceu. Mesmo com medo, ele foi e encontrou Saulo onde ele estava e colocou as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho onde você estava vindo até Damasco, me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Ele orou com ousadia. E então, umas coisinhas como se fossem escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a enxergar de novo. E Saulo foi transformado por Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo e ele se transformou. Ele passou de alguém que prendia e matava os cristãos para alguém que conheceu a mensagem de Cristo, reconheceu Jesus como Senhor e agora queria que todos ouvissem a boa notícia de Jesus, a mensagem de que Jesus
era verdadeiramente o Cristo de Deus. Então Deus transformou a história de Paulo completamente. E esse é o poder de Deus. Paulo depois se tornou um dos maiores apóstolos da história da Bíblia. E ele escreveu muitas cartas para as igrejas que ele fundou. E essas cartas ajudam a gente até hoje a aprender a como sermos como cristãos, a como amarmos Jesus, como nos comportarmos em sociedade. E é muito legal ver o poder de Deus de transformar as pessoas, de pessoas ruins, de coração duro, para pessoas que amam os outros, pessoas que amam a Cristo e querem fazer o bem, querem propagar o amor de Jesus, a salvação de Cristo. Isso é maravilhoso, detetives. Você conhecia essa história? Você consegue pensar em alguém que parece impossível que ela ame a Jesus, que ela ame os cristãos? Você sabia que isso não é impossível para Deus? Todas as coisas são possíveis para Deus. E como Saulo, que se transformou em Paulo, é possível também que essas pessoas cheguem ao amor de Cristo. Pensa nessa pessoa hoje e ore por ela, porque o Senhor Jesus pode transformar a vida dela completamente. Amém? Continuem a ler essa história, detetives, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que essa história é maravilhosa e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau, detetives. Deus abençoe.